Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu sou o Reverendo Jonatas, pastor da igreja, e você é o nosso convidado para mais um estudo nesta semana. Hoje eu vou retornar a um assunto que nós já tratamos lá atrás. Talvez vocês não estejam lembrados, mas eu não esqueci. Nós vamos retornar ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também assiste isso aqui, ó? Você me daria de beber? Então, este encontro está registrado no Evangelho de João, capítulo 4. Naquela circunstância, Jesus estava saindo de uma cidade indo para outra e no caminho precisava passar por Samaria. Ele para no Poço de Jacó, provavelmente conhecido por todos na região e pela história bíblica. Jesus vai se assentar ali, cansado da jornada, seus discípulos vão até a cidade para comprar alimentos e chega essa mulher num horário pouco usual. Nós sabemos que Jesus não está ali à toa ou, coincidentemente, para descansar e então encontra com esta mulher. Havia todo um plano providencial para que Jesus estivesse a sós com aquela mulher. Alguns estudiosos acreditam que a razão, inclusive para o horário em que a mulher samaritana vai ao poço para retirar água, o que é reconhecidamente não comum, não é usual, até porque quando as mulheres iriam de manhã para ter água ao longo do dia, e essa mulher está reestruturando toda a jornada da sua casa, transtornando talvez o seu cotidiano, justamente para não encontrar ninguém no poço, não é? Indo de manhã, encontraria as mulheres da cidade e o papo natural que ela teria com outras mulheres se tornaria algo bastante constrangedor, até pelo que nós descobrimos na conversa dela com Jesus a respeito dos seus múltiplos relacionamentos. Mas eis que ela está lá. E enquanto retira a água, é surpreendida por aquele judeu que pede um pouco de água para beber. Você me daria de beber? Nós sabemos também que Jesus vai usar o gancho da sede e da circunstância, porque o seu objetivo principal é anunciar o reino de Deus. Depois dessa conversa inicial, a coisa vai caminhando, até que é neste texto e nesse contexto que nós temos a emblemática frase que eu tratei no vídeo anterior, sobre Deus reservar um tempo que já havia chegado naquele momento em que Jesus inaugura o reino de Deus, no qual as pessoas adorariam a Deus em espírito e em verdade, e foi essa parte final do texto que nós tratamos na ocasião anterior. Hoje eu quero falar com você daquilo que conduziu a conversa até esse ponto, porque o problema basicamente parecia na cabeça dela um e às vezes na nossa outro. A história passa por esse emblemático momento em que Jesus pede água para a mulher samaritana. A primeira coisa que ela destaca, você pode dar uma olhada aí no verso 9 de João capítulo 4, é que ela estranha o fato de que um judeu estivesse pedindo qualquer coisa para ela. Isso é ruim, hein? O quê? O senhor sendo judeu, pedindo a mim, uma samaritana, uma mulher. Me desculpe. Naquela época, os judeus diziam que tocar um samaritano tornaria um judeu impuro para o sacrifício e o culto. Os judeus evitavam os samaritanos de tal forma que eles consideravam, na nossa linguagem de hoje em dia, nojento, asqueroso, o se aproximar e o tocar um samaritano. Porque na história, os samaritanos se casaram com outros povos e já não eram mais de linhagem pura. Então, não eram considerados pessoas dignas. Por isso que a mulher samaritana pergunta como é que um judeu
pede voluntariosamente, né? Não só voluntariamente, mas ele está ali pedindo ativamente, positivamente, para que ela o sirva. É quase como se ela perguntasse: uai, e eu não vou te deixar impuro, não? Mas a resposta dela, um tanto quanto ríspida, seca e desafiadora, é usada por Jesus para que ele apresente a salvação que há nele. Ele diz: E digo que quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Isso seria ótimo. A água que eu der se tornará dentro da pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. É mesmo? Sim, é mesmo. A resposta da mulher samaritana a essa primeira interação do Senhor Jesus é o que nós chamamos na nossa linguagem de hoje em dia de fingir demência. Porque observa, ela já meio que percebeu para onde a conversa está indo, mas ela volta no ponto como que dizendo: "Ei, como é que você vai tirar essa água toda se 30 segundos atrás você que estava me pedindo para tirar aí uma conchinha d'água do meu balde? Que negócio é esse que agora você está oferecendo água para os outros? Se você tinha água que você não bebeu." E ela começa a desafiar o Senhor Jesus, inclusive com algumas questões que tocariam fundo no coração de qualquer judeu. No verso 12 ela diz: "És tu porventura maior do que Jacó nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?" E é aqui que eu acho que a narrativa fica mais interessante e útil para nós. Uma das coisas que a gente adora fazer é cair nas armadilhas da pergunta teológica. É como se uma coisa levasse a outra e nós perdêssemos o foco do objetivo da conversa. No caso da mulher samaritana, ela sabia que um bom judeu não resistiria a uma boa celeuma, briguinha, questãozinha teológica. O que é curioso é que Jesus permanece no trilho. Ela tenta desviar a atenção de Jesus, levantando uma pergunta teológica. Certa feita, falando com os meus alunos de teologia, eu disse que muitas vezes as nossas ovelhas e aconselhados, e por que não dizer as pessoas com as quais a gente interage, elas levantam questões teológicas com um objetivo: fazer com que a gente perca o foco da confrontação. Normalmente, quando a gente está conversando e chegando perto de algum pecado, assim como quando a gente vai tocando perto da ferida e a gente começa a sentir a sensibilidade aumentar, a gente tira a mão, a pessoa desvia o foco. A dúvida teológica como desvio do pecado e desvio do foco da confrontação é algo muito comum. O que é curioso é que a gente cai nisso, não é? E a gente embarca na dúvida das questões. O que ela queria era que Jesus, o judeu, começasse a falar de sua própria linhagem e se orgulhasse de ser um filho de Jacó, como todo judeu automaticamente faria, provavelmente algo com o que ela já estava acostumada, inclusive contando. Mas o ponto de Jesus continua, ao explorar a metáfora, sendo o mesmo. No verso 13, ele diz: "Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu der, nunca mais terá sede." Pelo contrário, a coisa inverte, e a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele diz que vai viver num mundo invertido e vai colocar a coisa de ponta cabeça. Ou seja, ao invés de você descer num poço para buscar água, a água virá de baixo para cima como numa fonte e ela jorrará para fora. Olha só que figura magnífica, que figura belíssima o Senhor Jesus devolve para aquele coração amargurado, rebelde e recalcitrante. Essa é uma das outras dificuldades que nós encontramos quando nós estamos conversando com alguém. Geralmente, quando a gente chega perto do pecado de alguém, essas pessoas ficam... eu não sei que isso é diferente com qualquer um de nós, né? A gente fica mais irado, a gente fica mais arisco. E a gente começa a espetar como um bom porco-espinho.
dificilmente a gente devolve com gentileza os momentos iniciais em que a gente é ferido pelos espetos mais agudos do coração rebelde. E o que a gente vê aqui é o contrário. Quando ela desafia Jesus para que ele tanto desvie o foco quanto se sinta atacado em sua herança, que para o judeu era uma coisa muito assim grave, né? muito íntima, muito preciosa, Jesus diz assim: acho que você não entendeu. Não se trata de mim, se trata daquilo que eu posso fazer por você no momento que você descobrir o que eu posso te dar, no momento que você descobrir quem é que está falando com você. Jesus permanece no trilho. A gente adora entrar pelas sendas e desvios da dúvida teológica. Então, quando ela percebe que Jesus não vai mudar de assunto, ela embarca momentaneamente na sua metáfora. Ela diz: já que é assim, me dá dessa água para que eu nunca mais tenha sede e não precise vir aqui buscá-la. Prove isso. É mais provável que no verso 15 a mulher samaritana não estivesse sinceramente desejosa de receber a oferta que o Senhor Jesus havia feito a ela. A razão para isso, para que eu creia dessa forma, está no verso 16. Quando ela diz no verso 15, eu quero desta água, Jesus diz, bom, e eu quero que você receba essa água com sinceridade. E o próximo passo é que Jesus aproveita esse momento de oscilação e toca num pecado que não parecia ter, assim, ser autoevidente e ter sido mencionado na conversa. O verso 16 diz que o Senhor Jesus convida que ela e o marido dela venham tomar da água. Ora, se é para nunca mais ter sede e você não ter sede, seu marido vai continuar com sede. Então vamos lá, traz seu marido, que aí vocês dois tomam dessa água e vocês não precisam mais voltar no poço. Já que é assim, já que você super entendeu sobre o que eu tô falando, bora resolver o problema da casa. Primeiro, vá, chame o seu marido e volte. Então eu mostro. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5. E aí é que a coisa começa a ficar mais grave, porque Jesus disse assim, olha, você não mentiu. Ou seja, se ela houvera mentido ou houvesse mentido, Jesus o saberia. Ele estava avaliando o tempo todo o grau de sinceridade de seu coração, o que me faz crer que ela respondeu com ironia e Jesus ataca ela por um flanco que ela deixou aberto. Bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Você pode encontrar isso no verso 18. Antes que Jesus diga que as pessoas adorarão em espírito e em verdade, nós temos mais uma dúvida teológica como desvio de foco. Observa que ela ainda não entendeu, ela ainda não está quebrantada. Uma das coisas que a gente observa na lida do aconselhamento bíblico é que a gente tem boas respostas, mas nem sempre o nosso aconselhado as abraça de primeira. Observe que a conversa está seguindo uma certa lógica. E às vezes a gente pensa que essa mulher foi quebrantada de pouquinho, mas na verdade ela está resistindo. Ela está lutando contra o Senhor Jesus. Ela está tentando proteger, numa espécie de dança, movimentando-se para lá e para cá, para que o Senhor Jesus não toque na sua ferida. E isso é normal. As pessoas não aceitam de bate-pronto que a gente as confronte com o seu pecado. Elas resistem. Ou você é diferente, ou eu e você aceitamos de bom grado que o nosso pecado seja exposto. Não é verdade. Nós todos, de certa forma, somos samaritanos no que tange proteger os nossos pecados e dores. E como a gente faz isso? Às vezes usando uma dúvida teológica. Vejo que és profeta.
Olha, essa conversa maluca começa com a frase: aproveitando que você é crente, ou você não é presbiteriano, deixa eu te perguntar um negócio. E às vezes a gente acha que as pessoas estão com a sinceridade nos 100% quando fazem essas perguntas para nós. Eu diria que muitas vezes essas dúvidas surgem mais com a sinceridade samaritana do que com o coração aberto. O que nós devemos fazer? Sanar essas dúvidas? E é nesse ponto que, quando ela levanta a questão de onde se devem adorar, se em Jerusalém ou se em Samaria, Jesus anuncia a salvação que há nele. Ele diz no verso 22 com todas as letras que a salvação vem dos judeus, mas que a adoração não será feita em lugares externos como montes e templos, mas no coração. E aí ela se converte, certo? Não. Ela não se converte aí. Ela responde a Jesus ela responde a Jesus da mesma forma que as pessoas responderam a Paulo quando ele esteve no Areópago. Sobre isso nós ouviremos você outro dia. E ela disse assim: eu sei que quando vier o Messias, que é chamado Cristo, está no verso 25, ele vai anunciar todas essas coisas, não é? E é nesse momento que acontece o quebrantamento. Jesus diz: eu sou eu que falo contigo. Esse Messias de quem você fala? Eu sou ele. Olha, uma das coisas que a gente pode aprender aqui tem muita coisa que a gente pode aprender aqui, né? Mas uma das coisas que a gente pode aprender aqui é que a gente, às vezes, não sai do nível mais superficial de uma conversa quando a questão é dúvida teológica. A gente não explora os níveis mais profundos e cardíacos, se a gente pode dizer assim, as questões do coração a partir das dúvidas e dos dramas que se aparecem para nós na forma de uma conversa. Nós gostamos de focar na dúvida teológica na expectativa de que, ao ganharmos o debate, nós ganharemos a pessoa, pois aprenda aí uma das regras básicas do aconselhamento redentivo. Nós nunca ganhamos a discussão antes de ganhar o coração. Irmãos, como cristãos, se nós estudarmos a Bíblia, tivermos uma teologia saudável e formos fiéis aos preceitos de Deus, ganhar a discussão não é algo difícil de se fazer. Técnicas de debate e outras regras de comunicação fazem com que a gente torne o nosso argumento até melhor do que ele parece às vezes. Mas a verdade é que nós temos bons argumentos. Mas nós não fomos chamados para ganhar a discussão. Fomos chamados para ganhar o coração. Jesus evitou entrar nas minúcias da discussão justamente porque queria o coração da mulher samaritana. Há um momento em que ele chega mais próximo de tratar a questão, que é quando ele fala que nem aqui nem ali vai acontecer o culto, porque a teologia correta diz que a salvação vem dos judeus. Mas ele, mesmo nesse momento, só responde porque isso se torna um gancho para o anúncio dele como o Messias. A gente esquece que sair da superficialidade das dúvidas e das questões teológicas fazem com que a gente chegue nos pontos que realmente importam. Olha, faça das suas conversas algo mais profundo e proveitoso. Às vezes a gente quer apenas manter a discussão num nível mais intelectual. E esse é um segundo ponto que a gente pode aprender aqui. Questões de caráter meramente cognitivo não são o caminho inequívoco para a salvação. Olha, Jesus poderia dar uma aula de teologia para essa mulher. Algumas das dúvidas dessa mulher não faziam o menor sentido. Jesus facilmente poderia mostrar que ela estava errada, usando para isso a palavra de Deus, escritos rabínicos, sabe-se lá mais o quê. O ponto é que, ao evitar entrar na discussão,
ele bloqueou na mulher samaritana o uso desses argumentos como um caminho de fuga. Às vezes a gente acha que se a gente resolver a questão, a gente vai fazer o mesmo processo, ou seja, esse argumento essa pessoa não vai usar mais. O que você precisa mostrar é que alguns argumentos apontarão para tão longe da questão que vão desviar o foco. Mas, veja, isso aqui é técnica de debate simples. A pergunta que não quer calar e para a qual a gente deve estar atento é: o que uma pessoa que está desviando o foco deseja proteger, esconder? Para onde nós estávamos indo que agora a gente precisa mudar de rota para que a gente não chegue? Vamos chegar onde, se chegássemos? Provavelmente às questões do coração. O Senhor Jesus tinha um interesse na conversa com a mulher samaritana. Não era falar sobre o poço de Jacó, não era falar sobre água, a água era apenas uma metáfora, não era para falar sobre adoração, era para mostrar que ele era o cumprimento dessas figuras. Olha, hoje em dia em que a gente não domina nem as figuras, nem o cumprimento, ou seja, o princípio por detrás das figuras que são cumpridos em Cristo, a minha pergunta é: como é que a gente está fazendo para anunciar o Evangelho? Não é à toa que a gente anuncia um Evangelho muito cognitivo, um Evangelho muito legalista. Nós anunciamos um Evangelho. O Evangelho é Cristo. O que estranha os discípulos nessa narrativa não é ver Jesus ensinando, mas é estabelecendo um relacionamento com a mulher samaritana. Eis aí uma terceira lição. Às vezes nós estamos muito interessados em espalhar a verdade e pouco interessados em se conectar, em se relacionar, em estabelecer com as pessoas vínculos de confiança e relacionamentos que são os caminhos através dos quais o rio do Evangelho corre. Talvez porque seja mais fácil anunciar verdades apelativas à mente do que abrir a vida e apelar ao coração. Se as pessoas descobrissem que nós não cumprimos boa parte do que falamos, não somos perfeitos como a distância faz parecer, e que na lida, no relacionamento, quando diz um ditado, né, de uma maneira de falar lá de fora, né, quando a borracha do pneu toca o asfalto, ou seja, quando a vida real começa a rodar, as pessoas percebem que nós somos tão pecadoras quanto elas. E essa é a beleza do relacionamento. Nós não estamos anunciando verdades a respeito de Jesus. Nós estamos anunciando Jesus. Um Jesus que nos salvou e por isso pode salvar as outras pessoas. Nós não estamos anunciando verdades que, se cridas de maneira intelectual, salvarão as pessoas de seu tormento cognitivo. Nós estamos falando de crer em alguém, no que ele disse, em quem ele era e no que ele fez. E quando você junta essas três coisas, você encontra uma pessoa que viveu de carne e osso, com quem você pode falar. E é isso que começa a transformar as pessoas. No Antigo Testamento se chamava de andar com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus. E a pergunta que não quer calar é: com quem nós estamos andando? Esta mulher foi convidada para andar com Cristo. Esse era o convite que Jesus fazia. Deixa tudo e segue-me, vem andar comigo. Ser um cristão é andar com Cristo. É ter um relacionamento vivo e verdadeiro com alguém, com Ele. E no processo, apresentar Ele que nos salvou a outras pessoas que precisam ser salvas. Para isso, precisamos abrir espaço para relacionamentos. Eu espero que mais esta reflexão no encontro de Jesus com a mulher samaritana tenha abençoado a sua vida. Ei, antes de ir embora, não esquece de assinar o nosso canal e tocar no sininho para não perder nenhuma notificação e ficar atualizado com respeito aos vídeos de estudos e outras coisas que nós estivermos lançando aqui, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Deus abençoe a todos vocês.